Está no ar mais um Enfoque Acadêmico e na edição de hoje vamos falar sobre o lançamento de uma revista voltada a bolsistas e pesquisadores. O curso de jornalismo promove a segunda edição do Sarau da Comunicação. Ainda uma reportagem especial sobre adoção. Fique com a gente! Já foi lançada a primeira edição da revista interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicruz. A Revinte tem como objetivo possibilitar aos pesquisadores a divulgação de seus trabalhos e incentivar a produção científica. A primeira edição da revista tem como tema Ciência, Conhecimento e Sociedade de Risco, e quem quiser acessar o conteúdo pela internet deve digitar o endereço que está no vídeo. O curso de jornalismo da Universidade de Cruz Alta promoveu mais um Sarau da Comunicação. A atividade marcou a finalização do primeiro semestre letivo. A segunda edição do evento teve como convidado o escritor Rossano Cavalari. Junto com alunos e professores, foi realizada uma roda de conversa, onde o assunto principal foi a história de Cruz Alta e as obras do escritor. Ainda no final da noite, alguns acadêmicos participaram dando dicas de leitura. O objetivo do Sarau da Comunicação é promover um momento diferenciado dedicado a temas e debates culturais. E fomos às ruas ver de perto alguns dos locais marcantes da história de Cruz Alta. Confira a reportagem da acadêmica Tanise Marques. No presente, as marcas do passado. Uma história que nem sempre é contada, mas que se revela na arquitetura e nos locais que em outras épocas serviram de cenário para fatos importantes. Tirar um tempo para pesquisar sobre a história de um município pode ser surpreendente, ainda mais se esse local estiver no centro da formação do Estado, como é o caso de Cruz Alta. Nesta cidade aconteceram fatos marcantes para a história do Rio Grande do Sul. O município criado para atender interesses políticos possuía cerca de 1/5 do território gaúcho e deu origem a mais de 200 cidades. O historiador e escritor Rossano Cavalari decidiu desvendar essa história. No lugar onde nós estamos, por exemplo, aqui, no centro da cidade de Cruz Alta, que é uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, não imaginam o que aconteceu aqui em determinado período histórico importante da história do Rio Grande do Sul. Casas antigas, lugares políticos, centros políticos regionais, e Cruz Alta é isso. Cruz Alta surgiu justamente num período em que se torna um dos maiores municípios gaúchos e abarca para si toda a importância histórica, militar, econômica, social e política. E este entreposto comercial, desde o tempo das mulas até mais recentemente na agricultura, faz da cidade um atrativo histórico permanente. Não só pelos seus casarões que povoam todas as ruas dessa cidade e que cotidianamente estamos passando sem nos darmos conta realmente do que está, o que esteve dentro de cada uma dessas casas. Um dos pontos mais evidentes é o Palácio da Intendência, construído em 1914 pelo arquiteto alemão Theo Weiderspan, abriga o poder público municipal. Além disso, outras importantes personalidades gaúchas nasceram em Cruz Alta, como o escritor Érico Veríssimo. Atualmente, a casa em que ele viveu boa parte da infância e adolescência foi tombada como patrimônio cultural e abriga objetos pessoais e o acervo original completo de suas obras. Nos livros, na toda a obra do Érico Veríssimo, a maioria das pessoas não tem conhecimento do que ele colocou ali que são relativos a Cruz Alta. Para a gente que pesquisa, eu estou há 20 anos pesquisando a história de Cruz Alta, já tenho 6 livros publicados sobre isso. Na verdade, isso aí é um achado. Tu está lendo nas entrelinhas de Música ao Longe, por exemplo, para quem mais ou menos compreende a história de Cruz Alta, tu está vendo que personagem é real que ele quis colocar na ficção. Em Cruz Alta também nasceu Heitor Saldanha, outro grande poeta gaúcho. E Saint-Clair Semin, um dos mais importantes artistas plásticos do mundo, que hoje vive em Paris. A história dessa cidade é riquíssima. E no momento em que cheguei aqui, não sei se foi espiritual ou histórico mesmo, alguma coisa me chamou a atenção. E isso não podia deixar passar, porque vertia cotidianamente algum fato ou personagem histórico para ser estudado, para ser aprofundado. E eu não perdi essa oportunidade. Tanto é que a gente pesquisou e estamos aí oportunizando as pessoas a até elevar a autoestima
em relação a essa cidade, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento da importância histórica que ela teve. E isso é importante para todos nós. Andar pelas ruas da cidade é um convite a reviver muitas dessas histórias, mas que na correria do dia a dia acabam esquecidas. Cruz Alta foi uma das principais cidades antigas, foi uma das capitais provisórias dos farrapos, foi o centro, o epicentro da Revolução Federalista, e daqui surgiram personagens que estão marcados na história do Rio Grande do Sul. Em todas as praças e ruas do Brasil, Pinheiro Machado, Júlio de Castilhos e tantos outros como Érico Veríssimo, Sancler Semin e o poeta Heitor Saldanha. Então vejam bem, isso não pode ser esquecido. É uma pena, é uma lástima que o cotidiano, que a globalização, a modernidade passe por cima de toda essa história e as pessoas hoje praticamente não se interessem tanto por esse olhar. Um olhar que, se visto mais de perto, intimamente, vai revelar tantas coisas interessantes. O núcleo do Projeto Rondon da Universidade de Cruz Alta aprovou mais uma proposta de operação nacional. Dessa vez, a cidade escolhida foi no litoral maranhense. A Operação Genipapo vai acontecer entre os dias 18 de janeiro e 1º de fevereiro do ano que vem. O núcleo, que é formado por professores e acadêmicos da Unicruz, vai realizar atividades relacionadas à cultura, direitos, educação e saúde. E agora, na reportagem especial, vamos falar de adoção. Nossa equipe foi conferir como funciona esse processo. Estamos aqui com a assistente social da comarca de Cruz Alta, Regina, que é quem vai nos contar um pouco mais sobre os processos legais de adoção. Regina, hoje em dia, aqui na cidade de Cruz Alta, há muitas famílias procurando pela adoção. Como é que funciona esse processo? Como é a documentação? Sim, existem muitas pessoas que estão procurando pela adoção. Nós temos em torno de 30 a 40 pretendentes aguardando, né, uma criança. E eu vou informar para vocês os documentos que precisam para iniciar o processo de adoção. A folha corrida judicial, que a pessoa pode pegar aqui no fórum ou no site do Tribunal de Justiça, um atestado de saúde, uma fotografia atualizada, pode ser 3x4 ou quando é o casal juntos, cópia da certidão de casamento, se for solteiro, cópia da certidão de nascimento, cópia da carteira de identidade CPF, comprovante de renda e comprovante de residência. A partir do momento que as pessoas providenciarem essa documentação, elas procuram o serviço social, nós agendamos uma entrevista, que é o primeiro passo. Posteriormente, o processo é distribuído na Vara da Infância e Juventude, vai para o promotor, para o Ministério Público, para o juiz, eles são encaminhados, os pretendentes, para uma avaliação psicológica, e depois, se a pessoa for considerada apta para adoção, a gente inclui no Cadastro Nacional de Adoção, porque agora nós não temos mais um cadastro por comarca, nós temos um Cadastro Nacional de Adoção, mas só esclarecendo que a pessoa, a princípio, ela vai concorrer apenas com candidatos aqui de Cruz Alta, né? Digamos que ela queira uma criança na faixa de 0 a 2 anos, e nós temos disponível essa criança com esse perfil. A primeira pessoa a ser chamada é a primeira da lista. Nós só vamos procurar o Cadastro Nacional de Adoção quando nós temos, por exemplo, uma criança, né, com perfil, digamos, de 8 a 10 anos, e nós não temos pretendentes em Cruz Alta. Então, nós vamos para o Cadastro Nacional fazendo uma pesquisa para tentarmos colocar essa criança numa família. Você nos falou muito sobre o perfil. E qual é o perfil que hoje em dia as pessoas procuram mais para adoção? O perfil realmente assim é de 0 a 1 ano, é a procura maior. Só que o que a gente tem observado, às vezes, assim, como o processo de espera é bastante demorado, e é um processo, assim, quando eu comecei aqui no Fora, muitos anos atrás, a espera era, às vezes, de 1, 2 anos. Hoje é em torno de 3 a 4 anos. Nós não temos tantas crianças para adoção como as pessoas imaginam, porque às vezes as pessoas acham, porque uma criança, porque a família, digamos, é de baixa renda ou tem algumas dificuldades, que essa criança tem que ir para adoção. Não é assim. Para essa criança ser disponível para adoção, existe todo um processo de destituição do poder familiar, que é iniciado pelo Ministério Público, e apenas quando esgotada todas as possibilidades dessa criança ficar na família de origem, né, porque se procura família extensa também, se caso na família de pai e mãe não podem ficar com essa criança. Esses pretendentes, eles pegam essa criança a partir de um processo de destituição do poder familiar.
o juiz normalmente ele dá uma guarda provisória para que essa criança possa sair do abrigo, porque o processo de destituição normalmente é um processo longo, de 1 a 2 anos. Então a criança não pode esperar todo esse tempo num abrigo até que a família seja destituída do poder familiar. Então o pretendente, eles pegam a guarda provisória e com essa guarda provisória eles podem retirar a criança do abrigo. E o Ministério Público inicia esse processo de destituição do poder familiar, que normalmente existe recurso por parte da família. A família ela contesta a ação, ela entra com recurso no Tribunal de Justiça quando ocorre a destituição aqui em Cruz Alta, mas a experiência que a gente tem é que as decisões são sempre mantidas pelo Tribunal de Justiça. Nunca houve uma situação de uma destituição aqui em Cruz Alta que houvesse uma mudança lá em Porto Alegre, no tribunal. Então, a partir do momento que é confirmada a sentença de destituição do poder familiar, que transitou em julgado, a família pode entrar com um pedido de adoção. Esse processo, como já houve a destituição, é um processo relativamente rápido. E aqui na nossa região, existem famílias que já possuem seus filhos biológicos que buscam por mais um membro familiar, sendo este, então, adotivo? Sim, várias pessoas que já têm filho biológico, ou porque eles já estão, assim, às vezes adolescentes, e eles querem retomar a situação de ter uma criança em casa, ou por dificuldades, né, às vezes de saúde da mãe, que não pôde ter mais filhos, às vezes teve 1 ou 2 e não pôde ter mais. Realmente já existiram mais de um caso que as famílias, mesmo com filhos biológicos, eles procuram pela adoção. E para finalizar, então, você, como assistente social, para as pessoas que estão nos assistindo agora, tem alguma dica, alguma informação a mais que você possa dar para as pessoas se instigarem mais a optar pelo processo de adoção? Bom, nós só gostaríamos que as pessoas que têm interesse assim, avaliassem o perfil da criança e pensassem nessa possibilidade de fazer uma adoção tardia. Porque, além de não esperar tanto tempo, você está dando chance para uma criança com um pouco mais de idade de ter uma família. Porque, hoje em dia, já não é tão comum, né? Assim, não é a procura maior, como eu falei antes, é mais por criança pequena, né? Então, se as pessoas começarem a avaliar essa possibilidade de uma adoção tardia, eu acho que seria muito bom para as crianças que estão esperando um lar, né? Obrigada, Regina, pelas informações. Voltamos ao estúdio. E assim terminamos mais um Enfoque Acadêmico. Essa edição marca o término da nossa temporada, mas você pode assistir todos os telejornais acessando a página do Jornalismo Unicruz no Facebook. Até mais!